Você está ouvindo Carreira de Sucesso. Querido ouvinte, estamos de volta juntamente com a Núbia Cardoso e o Marcos Humberto, dois profissionais que trabalham com desenvolvimento de pessoas e vivem muito dia a dia, juntamente com vários níveis e várias gerações de pessoas, onde o tema de hoje é vivido, que é a arte de reclamar. Você deve estar pensando, esse programa não é para mim, não tem nada a ver comigo esse assunto. Será que não? Eu não reclamo de nada. Não reclamo de nada, né? Eu sou tão boazinha, né? Aí que está o problema, porque às vezes as pessoas reclamam tanto que nem se percebem. Torna-se um viciado em reclamar, ficam doentes e nem se percebem. E aí eu fiz uma pergunta, eu queria trazer para que vocês comentassem quais são o que afeta a saúde mental das pessoas através da reclamação. O quanto que a reclamação afeta a saúde mental das pessoas. Mente está totalmente ligado ao emocional, né? Quando a gente fala de mente, a gente está falando de emocional. E uma pessoa que concentra toda a sua energia em reclamar, ela certamente vai ter problemas emocionais. Você acha que aumenta o nível de cortisol no organismo? Totalmente. Na verdade, uma das coisas que eu descobri, que eu fiquei apaixonado, Marcos Humberto, pela neurociência, é descobrir que a gente tem uma farmacinha dentro da cabeça. Que a gente libera o remédio que a gente quer. E aí, quando eu fico ali reclamando, quando eu fico sendo a vítima, quando eu fico responsabilizando todo mundo, ao invés de procurar solução, eu fico falando demais, sabe? Eu fico achando culpado, eu tô liberando esse remedinho. Que é uma droguinha. Aumenta os níveis de cortisol do organismo, ou seja, é o hormônio do estresse. Exatamente. Então você fica mais estressado. Por isso que pessoas que reclamam são sempre muito estressadas. Altamente. E para combater o estresse, né, a pessoa precisa procurar o que é importante para ela. O que ela pode fazer no dia dela que isso vai liberar esse estresse. Então aí a gente vem muito a questão de bons hábitos. Então tudo isso vai refletir, né? Uma coisa que eu fiquei curiosa estudando esse assunto é que a reclamação, segundo os neurocientistas, ela prejudica a memória. A pessoa fica tão focada na sua insatisfação, na sua reclamação, que ela acaba esquecendo aquilo que é essencial. Então, pessoas que têm esse vício de reclamar, porque veja bem, querido ouvinte, reclamar é algo saudável. É algo necessário. Expor a sua insatisfação, não estamos querendo aqui desejar que ninguém fique com a síndrome de Poliana, né? Não, reclamar é bem-vindo, é necessário. Pessoas saudáveis reclamam, na verdade, colocam as suas insatisfações, expressam os seus desejos de mudança. Isso é saudável e necessário. Reclamação é aquela coisa que às vezes é sem fundamento, aquela coisa repetitiva e principalmente reclama de algo que não propõe uma solução. Normalmente essas pessoas que buscam a reclamação não trazem a solução. Então isso dentro do ambiente de trabalho é muito perigoso, porque a gente precisa pensar, poxa, você está reclamando? Tá, e mas aí? o que você pode fazer? É o que a Núbia comentou. Às vezes a pessoa está gastando tanta energia naquilo que é negativo. Mas vem cá, para um pouquinho de reclamar e traz para mim a solução. O que a gente pode fazer? Eu estou acolhendo aqui a sua reclamação, mas me traz a solução. Então eu acho que é algo que é muito importante a gente pensar. Então, em vez de você reclamar, já começa a pensar o que você vai trazer para mudar. E quando você traz a solução, deixa de ser uma reclamação e passa a ser um ponto de melhoria. A maneira como eu abordo, né? Então, como gestor, me trouxe um problema, uma reclamação, você olha para ele e fala, tá, tudo bem, tá aceito a reclamação. E aí, o que nós vamos fazer? Não sei, então pai, pensa, quando você souber, você volta aqui e a gente conversa. Eu preciso falar de algo bem rapidamente. Sim, por favor. É na área pessoal, mas eu aprendi que eu só vou conseguir performar no profissional quando eu performo no pessoal. Sim. E da maneira que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as demais. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho, eu e meu marido. Eu falo muito de mim porque eu era essa. É mesmo? Então, sem querer, sem saber da sua vida, nós acertamos. Trazemos um case vivo aqui de sucesso. Presta atenção, num processo de coach, eu fui desafiada a aplicar a linha de Lousada. Ouvinte, anota aí, estuda sobre ela. Linha de Lousada fala sobre as interações positivas para anular interações negativas. E eu fui obrigada, numa altura onde meu casamento estava assim na procrastinação, eu fui obrigada a encontrar no meu marido qualidades. E aí, só para você ver, o que você foca...
Expande. É o que você está falando aí. A gente foca tanto no problema, começa a trazer doença mental. E eu estava focando só nos defeitos. Porque eu era santa, né, gente? Perfeita. Sim. A esposa que ele pediu pra Deus. Exatamente. Ele que era um ingrato. E aí eu estava focando só no problema. E eu fui desafiada pela minha coach a encontrar. E de fato, assim, de anotar as interações positivas. E aí eu comecei só reclamando, mas um dia eu tô vendo ali ele brincando com a minha filha passando batom, não sei o quê. Eu falei, gente, que pai maravilhoso, uma qualidade. Aí, de repente, ele tá na cozinha fazendo aquele almoço maravilhoso. Eu só reclamava das vasilhas sujas, mas eu nunca parei pra ver o almoço maravilhoso que ele tava fazendo. Eu falei assim, gente, mas que marido amoroso. O que eu tô querendo dizer rapidinho com isso daí? O que você foca, expande. Então, o que é o meu convite para você, para experiência própria, ouvinte? Começa a focar na solução. Deu vontade de falar? A minha língua coçava para reclamar dele. Eu tinha assim de defeito para reclamar dele. Mas eu utilizei uma ferramenta e me obriguei a achar só a qualidade. Aí, quando eu comecei a olhar e ver as qualidades do meu marido, isso é real, aconteceu comigo. Vê isso aqui, ó. O foco mudou. O foco mudou. Exatamente. Comecei a enxergar. E aí a sua memória foi ativada. Só para ver o bom. Só para ver o bom. Por isso é que reclamar prejudica a memória. Também estimula pensamentos negativos. Gente, como isso é verdade? Quem quer falar sobre essa doença? Olha só. Que é estimular o pensamento negativo. Quem reclama, ele é negativo. E não é um negativo na fala, porque a fala só vai revelar o que está na cabecinha dele. É aquela questão, né? Quando a pessoa reclama, automaticamente ela está atraindo, né? O universo que você acredita está mandando coisa negativa, né? Então, você falou que a gente foca, expande. Então, aquela questão assim, eu sempre convido as pessoas para fazer uma análise, né? De você por dentro, né? O autoconhecimento, você tentar entender. Mas uma dica que eu daria para as pessoas, principalmente no que nós estamos vivendo, é você estar 100% nos seus papéis. Então, por exemplo, se você está lá no seu trabalho, qual que é o seu papel? Colaborador. Então, esteja 100%. Para de reclamar e seja a sua melhor versão. Se você está em casa, o seu papel esposo. Como que está o seu papel esposo? Então, se você ficar, igual o exemplo que a Núbia falou, ela só via as coisas negativas. Só que quando ela começou a ficar presente, que ela começou a observar, ela começou a ver qualidades. Então, um segredinho é isso, é você estar presente. Nada de celular. Esteja e assuma o papel. Você tem o papel de esposo, o papel de filho, o papel de pai, de empresário, de professor. Então, essa é uma reflexão. Né? E aí, o que você acha dos pensamentos negativos? Não, e de fato atrai mesmo. Eu estava até pensando aqui numa frase e me sumiu a cabeça. Você volta daqui a pouquinho. Tá. Mas assim, é tão verdade isso que a pessoa que reclama de tudo, que é viciado em reclamar, ela vê duas pessoas conversando e casualmente uma delas olha para ela e fala, tá falando de mim. Ela sempre pensa o pior. Porque na mente dela, ela se programou para reclamar e ver sempre o pior. Ambiente. Ele estava falando aqui, por isso que eu falo que a gente troca demais. Ele fala e acionou uma coisa. Uma frase. O ambiente sempre vai vencer a força de vontade. O que é isso? Porque ele estava falando estar presente, me remeteu ao ambiente. Muitas vezes eu tô cercado, e já é solução, ouvinte. Muitas vezes eu tô cercado de pessoas que só o quê? Reclama. Amigo, eu posso ter a força de vontade que Exatamente. for para não reclamar, eu vou reclamar, porque o ambiente sempre vai vencer a força de vontade. Então a primeira coisa, querido, né? Eu vou sair desprezando todo mundo, não. Mas começa a estar perto de pessoas que pensam positivo, que tu vai aprender a pensar positivo. Agora não adianta você falar, agora, ouvi o programa da Sidmar, agora eu vou ser positiva. Mas tu chega, um tá reclamando, outro tá reclamando, não adianta, não vai conseguir. Quando você menos percebeu, você tá na roda. Se relaciona com pessoas que têm pensamento positivo, não tem como, o ambiente sempre vence. Nós temos que aprender por limites saudáveis para nós, né? Eu não preciso ser grosseiro nem maltratar ninguém, mas eu vou tentar evitar, por exemplo, no horário do lanche, do cafezinho, do almoço, me sentar para almoçar do lado de pessoas que não são reclamonas. Pessoas que sentam e vão falar de coisas boas, ou quando trata a dor ou o problema, que nós não vamos negar o problema, mas olham e falam do problema com uma ótica positiva, de alguém que acredita que aquilo vai se resolver, que aquilo é só um momento.
né? Então alguém chega para conversar e o outro é negativo, aí ele fala, aí que vai acabar mesmo. Então tá contando de alguém que adoeceu, fala, nossa, fulano morreu dessa doença. Começa uma disputa, vamos ver quem tem problema. Quem tem maior tragédia para contar aqui na mesa. Uma coisa que você mencionou, a gente precisa aprender, e eu aprendi a ser intencional nos meus relacionamentos. Sim, eu sou intencional. Vou me aproximar do Marcos. Há uma intenção, amigo. Sim. Tá decepcionado comigo? Há uma intenção. Mas isso é normal, há um interesse. Ela está dizendo, sempre há um interesse. E está tudo bem, né? É um interesse desde que eu quando tenho. Eu tenho algo para entregar, assim como eu tenho algo... Exatamente, está tudo bem. Então, por exemplo, eu tenho interesse em ter vocês aqui comigo, porque vão agregar para o programa, porque vão compartilhar. Né? E vocês vêm porque tem interesse de semear boas ideias, de serem contribuintes para profissionais melhores. E aí você vai construindo um ambiente. Você vai construindo um ambiente. Então, os pensamentos, eles determinam muito o meu nível de reclamação. Uma outra coisa também, né? Quem tem esse vício de reclamar, acaba deixando o corpo fadigado. A pessoa se cansa demais, porque ela é muito, exige muita força negativa, puxa muita energia, porque ela é extremamente reclamona, então ela está muito insatisfeita. E gente insatisfeita fica cansado mais rápido. É porque também tem aquela questão, né? Tá gastando energia em coisas negativas. Então, a gente tem que... É aquela questão que a gente estava falando, são escolhas. Então, você precisa escolher quem são as pessoas para você estar junto. Se você está do lado de pessoas que só reclamam, a tendência é você reclamar. E sabe outra dor também, que é muito visível em pessoas que têm o vício de reclamar? Entenda bem, estamos falando bem claro, vício de reclamar. Ela torna-se uma pessoa antissocial. Ela não é bem-vinda, ela não é querida. Fala, vamos ver fulano. Não, gente, pelo amor de Deus, nossa, tudo ela vai reclamar. Não chama essa pessoa, não. Não vamos estragar a nossa festa, não. Vamos estragar o nosso jantar, não. Por quê? Tudo ela vai poder feito, tudo ela vai reclamar, né? E isso acaba, você vai se sentindo meio assim, gente, mas ninguém gosta de mim, as pessoas me esquecem, eu procuro... Então, em vez de você ficar se vitimizando, procure pensar, como a Nubia disse. O que eu tenho feito para que o meu nome tenha sido esquecido? Por que essas pessoas não estão me chamando? Por que eu não sou tão bem-vinda? Tudo Exatamente. Isso traz aquela reflexão. Do autoconhecimento. E eu imagino que tenha algum ouvinte pensando assim, poxa, mas eu vivo isso. Eu estou vivendo isso. O que eu tenho que fazer? É essa questão, você precisa mudar, você precisa analisar o que você está fazendo e mudar. E aí, bons hábitos, né? Você está entrando no próximo assunto. Como combater o vício de reclamar? Vamos lá. Nós temos alguns minutinhos ainda, nós falamos muito do problema. Então, daqui a pouco, quem vai reclamar de nós são os ouvintes, né? Porque trouxemos o problema, mas não falamos da solução. Então, agora vamos dizer, como que nós podemos combater? Como é que eu vou combater um hábito? Porque vício é um hábito. É tão rápido que você nem percebe. Exatamente. Como é que eu vou vencer esse vício? Vamos lá. Eu utilizei algumas ferramentas que parecem ser tão bobas, mas me ajudou e me ajuda até hoje. Porque você acha que a vontade de reclamar não está aqui? Eu luto com ela todo dia. Então, algumas coisinhas muito básicas. Primeiro, a escolha de ambientes. Segundo, eu colocava frases, presta atenção, positivas, imagens que me remetiam a alguma coisa bom, que mudava a minha geração de imagem aqui no meu corpo. Eu ia colocando de maneira estratégica e intencional para toda vez que viesse a vontade eu olhava. Outra coisa também que eu fiz muito, li aquele livro, O Poder da Autorresponsabilidade, lá fala de 6 leis da autorresponsabilidade. A primeira dela, se o ouvinte colocar em prática a primeira, ele já mata todas as 5. Se for para criticar, cala. O que eu aprendi? Não, e aí, o que foi situações em que eu iria reclamar, a vontade de reclamar era maior, eu saía correndo. Tô brincando, não. Eu ia para algum lugar, respirava um pouco, voltava, já com uma nova postura. Então, é o controle de ter uma nova postura para... Você falou da primeira coisa da minha lista, pense antes de reclamar. Essa questão que ela falou, até pegando aí até alguns tópicos aí do livro, é a pessoa pensar assim, poxa, eu fiz um monte de coisa errada. Aprende com seus erros, que está lá também. Você aprender com seus erros e ver o que você pode melhorar, em vez de ficar reclamando. O segundo da minha lista aqui, que eu também fiz uma listinha de como melhorar. Primeiro é o pensar, né? Pense antes de falar.
Depois, mude, procure expressões para expressar a sua insatisfação sem dar um tom de reclamação. Existem expressões que vão falar, eu não gostei. Olha, eu gostei, mas eu acho que podemos melhorar. Um exemplo, por exemplo. Então, existe a assertividade em você colocar a sua insatisfação. Eu creio que nós precisamos expor os nossos sentimentos, o que nós pensamos. Tem que ter esse diálogo. Uma coisa é colocar a minha insatisfação, outra coisa é reclamar do que eu não gostei. Então, procure expressões que possam expressar a sua insatisfação. Dar sugestão, em resumo, ao invés de reclamar, dê sugestão. Isso. Muda, transforma a reclamação em sugestão. Bacana. Dá só esse tempo pro seu cérebro, porque no calor da hora, mentira, ninguém dá conta, não damos conta. Dá esse tempo pro seu cérebro, cala a boca pra isso, entendeu? Dá esse tempo, deu esse tempo, você já muda. Você muda o vocabulário do jeito que você colocou, Cid. Você muda o vocabulário e já chega lá o seguinte, eu ia reclamar, mas eu vou te dar uma sugestão. Cara, se praticar, acontece. E lembrar que nós não temos o controle de todas as coisas. Não adianta, você nunca vai ter o controle de tudo. E nesse caso que ela está falando, quando a pessoa já faz aquele esforço para trazer a solução, então ela está tirando o foco. Então, quando você vai reclamar, primeiramente você tem que argumentar a sua reclamação, né? Você tem que ter ali um fundamento se tem sentido ou não. Eu convido também a pessoa a pensar na solução, porque quando você pensa na solução, a coisa vem. E aí a pessoa vai falar assim, poxa, realmente, porque você está indignado, é uma coisa. E se agora, ele não encontrou a solução, ele nem vai reclamar mais. Há situações que ele desiste de reclamar, presta atenção, quando ele esforça para pensar na solução. Ele desiste de reclamar. Porque ele pode até falar assim, olha, eu iria reclamar, mas eu vou dar uma sugestão, uma melhoria. Tá vendo? Ele mudou a atitude negativa para positiva. Isso aí a pessoa tem ganhos incríveis. Acho que o último de tudo, para fechar essa lista de como combater o vício do reclamar, seria a gratidão. Pessoas que praticam a gratidão, porque a gratidão também é algo que é ser exercitado. Sim. Sabe? Dificilmente você vai ver uma pessoa grata que reclama. Ela mostra pontos de melhoria. Ela expõe a sua insatisfação. É diferente de reclamar. Porque mesmo mostrando os meus pontos de melhoria, eu sou grato. Grato por esse chefe, grato por essa empresa, grato por essa oportunidade, por esse marido, pelo esse pastor, por esse meu líder, por essa mãe, por esse pai. Então, ele é grato. E a gratidão me faz ver as coisas boas que o outro tem e reconhecer que ele não é perfeito como eu. É agradecer pelo que você tem e não reclamar pelo que você ainda não tem. Ainda não tem. E eu acho que não podemos esquecer da última, né? Que vocês falaram muito aqui, que é o agir. Tem que ter uma atitude. Precisamos tomar uma atitude, que é uma solução. Até mesmo, pegando as duas questões, eu exerço a gratidão todos os dias. Eu acho que sempre eu tenho um dos meus rituais dentro da minha rotina. Você tem lá uma caixinha, né, da gratidão. Dentro da empresa a gente tem o pote da gratidão, mas eu tenho o hábito, isso se torna um hábito de agradecer. O que é interessante, às vezes a gente agradece aquilo que aconteceu, que você teve um aprendizado. Então assim, às vezes, olha, aconteceu isso, vou melhorar. E aí vem juntamente com agir. Então já vem algo que o nosso ouvinte já pode fazer. Vamos começar a exercer essa gratidão? Já vem com agir. Comece hoje. Comece hoje a agradecer. Então quando chegar ali à noite, você dá uma pensada no que foi o seu dia. Coloca ali pequenas coisas que você vai falar, olha, sou grato por isso, por aquilo. O que eu fiz mais? Reclamei ou agradeci? Porque quando você coloca a gratidão, aí você começa a deixar de olhar as reclamações. Perfeito. Eu acho que é muito interessante. Bacana. E falando em gratidão, a minha gratidão imensa pela contribuição de vocês. E quero deixar aqui agora espaço para vocês também expressar onde é que vocês estão, como é que acha vocês, como é que alguém gostaria de conversar um pouco mais com cada um de vocês. Por favor, Núbia. Agradecer mais uma vez pela companhia, pelo aprendizado. Quem quiser falar comigo, me procura nas redes sociais, no Instagram, @AWN Soluções Contábeis. A gente está aí. AWN. AWN, N de navio. Soluções Contábeis, tá? Me procura lá, a gente tem material muito bacana lá. Somos uma empresa muito voltada em oferecer soluções de fato empresariais, né, para os nossos clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E trabalhamos muito na área de capacitação e desenvolvimento, porque entendemos
entendemos que a chave dessa geração é desenvolver pessoas. Bacana, querida, muito obrigada. Não tenho nada para reclamar de você, tá? Só para agradecer. Marcos Humberto? Bom, eu quero agradecer, né, lógico, por mais essa oportunidade, né? Aprendi muito, sempre, né? E se você quiser me encontrar, né, o Marcos Humberto 7, né, eu vivo, né, eu busco a harmonia entre o profissional e o pessoal. Então é algo que eu vivo, que me dá aquela vontade. Então segue lá no meu Instagram, que você vai ver muita coisa bacana, a gente compartilhar rotinas, muita coisa interessante para te levar aí. Com certeza vai deixar de reclamar. Vamos partir para cima. Também não tenho nada para reclamar, a sua participação foi brilhante, só gratidão e foi muito aprendizado. E eu gostaria de fechar, eu sempre procuro trazer um versículo, um texto da Palavra de Deus que venha ilustrar a nossa conversa. E o reclamar, ele é expressado praticamente pela boca, né, pelo falar, mas antes de falar ele tem que ser armazenado na mente. Por isso que a Bíblia nos ensinou, e os psicólogos, terapeutas, estudiosos do comportamento falam que tudo começa no pensamento, e é verdade. Então a Bíblia já nos ensinava sobre o pensar. Lá em Filipenses 4:8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, finalmente, querido ouvinte, tudo que for verdadeiro, tudo que for de forma nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma excelência, algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Uau! Então, eu acho que isso fecha tudo, né? Substitua as suas reclamações por pensamentos bons, coisas nobres, coisas que vão enriquecer a sua mente e você vai transbordar em gratidão. E eu deixo aqui o meu abraço, querido ouvinte, e te espero no próximo Carreira de Sucesso, comigo, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus, que sou muito grata por você estar aqui comigo. Um abraço. Você ouviu Carreira de Sucesso com a consultora Sidmar Martins.